Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Esse é o nosso livro didático. Nosso capítulo estudado será noções de conjuntos. Conjuntos. Temos as representações. Conjunto geralmente é representado por uma letra maiúscula latina. Maiúscula, sempre maiúscula. Exemplo aí, A, B, C. Os elementos são os que fazem parte do conjunto. Geralmente é representado por uma letra minúscula. E o símbolo de pertinência, se vocês observarem, o pertence e não pertence está relacionado a comparações de elementos para um conjunto. Vamos ver um exemplo aqui. Exemplo A é o conjunto das cores da bandeira do Brasil, designadas por V, verde, A, amarelo, Z, azul e B, branco. Se você for construir o conjunto, aí você vai colocar o conjunto A pela letrinha maiúscula e dentro desse conjunto, através de chaves, vai colocar as letrinhas, o V, o A, o Z e o B. E aí a gente percebe que V pertence ao conjunto A, o A pertence ao conjunto A, o elemento Z pertence ao conjunto A e o elemento B pertence ao conjunto A. Se eu perguntar se a cor marrom pertence ao conjunto A, vocês vão me dizer que não, porque ele não está dentro. Então, ele não pertence ao conjunto A cor marrom. Igualdade de conjuntos, na página 7. Dois conjuntos A e B são iguais se todos os elementos de A pertencem a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Observem aí 3 exemplos, né? O A é diferente de B, porque nenhum elemento é igual. Já A é igualzinho a C, porque todos os elementos de A também têm C. Subconjuntos. Relação de inclusão, na página 9. Considere os conjuntos A e B. Dizemos que o conjunto A está contido no conjunto B, somente se todos os elementos de A são também elementos de B. Observem o exemplo aí dessas imagens. Se tiver todo contido dentro do conjunto, ele está contido. Se tiver só uma parte, não está contido, ou se não tiver nenhuma parte, não está contido. Conjunto das partes, página 10. Dado um conjunto A, podemos formar um conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A. Esse conjunto é chamado conjunto de partes de A, é indicado por P de A. Assim, por exemplo, temos que os elementos de A são 1, 2 e 3. Então, as partes de A são o conjunto vazio, o conjunto das partes tem um subconjunto vazio. Aí o subconjunto com o elemento 1, o subconjunto com o elemento 2 e assim sucessivamente. Existe uma fórmula prática para a gente saber só os números de elemento, que é 2 elevado ao número de elementos. Então, se A tem 3 elementos e eu elevo 2 a 3, eu vou descobrir que A tem 8 elementos. Operações com conjuntos. Considere dois conjuntos A e B abaixo, né? A gente vai ver agora a intersecção, na página 11. Chama-se interseção de A com B ao conjunto formado, todo o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao mesmo tempo aos dois conjuntos, tanto A quanto B. O exemplo dado aí foi o conjunto A tem o elemento 1 e 2 e o conjunto B 4 e 5. Tem algo em comum? Não. Quando eles não têm nenhum número em comum, esses conjuntos são disjuntos, certo? Então, ele não tem interseção. Para existir interseção, eles têm que ter pelo menos um número em comum. União, na página 13. A união dos conjuntos corresponde à junção dos elementos, ou seja, é o conjunto formado pelos elementos de um conjunto mais os elementos dos outros conjuntos. Então, eu estou unindo todos. Então, se eu tenho um elemento
eu tenho um conjunto A com 0, 1, 2, 3 e 4, e tenho o conjunto B 2, 0, 2, 5 e 6, quando eu unir, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu não repito que já estão em um e está em outro, não. Eu só coloco um elemento de cada conjunto, se tiver repetido. Operações com conjunto, a diferença, né? A página 15, abram lá a página 15, vão para essa parte do conteúdo. Vejam aí, ó, os elementos de A é 1, 2, 3 e 4. Os elementos de B é 2, 4 e 5. Os elementos que têm iguais, né, a gente risca. Então, quando a gente risca, vai sobrar apenas o quê? O elemento 5. Então, quando eu faço essa diferença de conjunto, eu só vou ficar com aquilo que não tem no outro. Então, um exemplo aí pelo diagrama, eu risco aquilo que eu estou tirando. Então, se eu estou tirando A, eu risco todos os elementos de A e vou ficar apenas com os elementos que estão em B. Aquilo que está em A e B também é riscado. Complementar de um conjunto. Complementar de um conjunto é muito parecido com diferença de conjunto, né? Nós riscamos os elementos do conjunto que a gente está excluindo. Se eu estou tirando B, eu vou tirar todos os elementos que estão em B, certo? Outras palavras, significa preencher o que falta, esse algo, né? Complementar significa isso. Trazendo essa ideia para o contexto de conjunto, o complementar de B em relação a é tudo o que falta para B. Se tornar A, da mesma forma, o complementar de A em relação a B é tudo o que falta para se tornar B. Veja um exemplo prático, ó. Num colégio de 100 alunos, 80, né, gostam de sorvete de chocolate, 70 de sorvete de creme, 60 gostam de 2 sabores. Quantos não gostam de um dos 2 sabores? Lá na página 13, a gente pode utilizar esse exemplo com este modelo, que a gente vê aí, ó, N de A, a gente pega todos os elementos de A, aí pega todos os elementos de B, pega a união desses elementos, pega a interseção desses elementos. Então, a união é todos os alunos, 100 alunos. A interseção é os que gostam dos 2 sabores de sorvete. E os elementos de A, só os que gostam de um tipo de sorvete, que é o tipo A. E o N de B é só os que gostam do N de B. Então, eu tenho que subtrair aqueles alunos que gostam dos 2, certo? E nenhum dos 2 é o que eu preciso descobrir. Quando eu faço essa operação, eu descubro que é 10. Tão fácil é pelo diagrama de Venn. Tá vendo aí, ó? Pelo diagrama é mais fácil visualizar o que acabou de ser dito, né? 60 eu gosto de 2. Então, a diferença entre eles é o que eu vou colocar no conjunto A e no conjunto B. Agora é com vocês. Realizem as atividades solicitadas, preste atenção aos prazos e até a próxima aula.